Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é simplesmente fascinante. Pensa assim, a história da arte não é uma linha reta, sabe? É mais como um pêndulo, que fica indo e voltando entre ideias opostas. E o mais legal é que cada grande movimento artístico é, no fundo, uma resposta, uma reação ao que veio antes. Sabe aquela famosa frase, os opostos se atraem? Pois é, na vida real a gente pode até discutir se isso é verdade, né? Mas tem uma área em que essa ideia não é só verdade, ela é fundamental. E essa área é a história da arte. Lá, essa tensão é o que move tudo. É como um grande diálogo que atravessa os séculos, uma cadeia de reações mesmo, onde cada estilo novo nasce para desafiar, para contradizer, ou às vezes só para se afastar do que veio antes. Beleza, então vamos começar a mergulhar nisso. E para começar bem, nada melhor do que dar uma olhada nas sombras e ver que história elas têm para contar. Olha só que interessante essa pintura aqui. É a alegoria da vaidade das coisas terrenas. De um lado a gente vê uma figura iluminada por uma vela segurando um espelho, que é o símbolo da vida, da beleza, da vaidade, né? E do outro lado, a mesma mão aponta para quê? Para uma caveira, o lembrete de que tudo acaba. É o puro suco do contraste. Luz e sombra, vida e morte. Essa tensão entre o que é passageiro e o que é eterno virou quase uma obsessão para a arte que viria logo depois. E essa fascinação toda com os contrastes, ela nos leva direto para o nosso primeiro grande movimento, a ascensão superdramática do Barroco. Então, o Barroco não apareceu do nada, né? Ele nasceu lá na Itália, num momento bem específico. A Igreja Católica tinha perdido muito poder com a Reforma Protestante e precisava de uma forma de reconquistar os fiéis. E a arte virou a principal arma. A ideia era deixar para trás aquele equilíbrio todo, a razão do Renascimento, e apostar em algo muito mais visceral, a emoção pura. Mas como se fazia isso? A resposta era uma só: emoção. A arte barroca queria chocar, impressionar, causar um impacto nos sentidos. E para conseguir isso, os artistas usavam de tudo: formas exageradas, muito ouro, muito adorno e a técnica mais poderosa de todas, o chiaroscuro. É esse jogo dramático entre luz e escuridão que dava uma intensidade para as pinturas que, nossa, nunca tinha sido vista antes. E se a gente fala de chiaroscuro, tem que falar de Caravaggio. Ninguém dominou essa técnica como ele. É só olhar para a medusa dele. Não tem nada de figura mitológica idealizada, bonitinha. É um grito de horror congelado no tempo. A expressão é de pura emoção. E aquele contraste da luz batendo no rosto contra a escuridão total ao redor deixa a cena ainda mais pesada, mais impactante. E o ponto-chave aqui, como disse o crítico de arte Ernst Gombrich, é que o Caravaggio não estava nem aí para a beleza ideal. Ele queria era pintar a verdade, do jeito que ele via. Ele pintava a gente comum, com rugas, com pé sujo, cabelo bagunçado. Ele buscava a verdade crua, não aquela perfeição da aristocracia que o Renascimento amava. Isso, na época, foi uma revolução completa. Mas, enquanto a Europa estava mergulhada nesse drama todo, nesse exagero, do outro lado do planeta, o universo artístico totalmente diferente estava florescendo, praticamente isolado do resto do mundo. A gente vai agora para o Japão. Então, durante um longo período, o chamado período Edo, o Japão ficou praticamente fechado para o mundo. E esse isolamento permitiu que eles desenvolvessem um estilo super único, o ukiyo-e. A tradução é algo como pinturas do mundo flutuante, e eram exatamente isso, obras que mostravam o dia a dia, as cenas cotidianas, os costumes e as paisagens do povo japonês. E o exemplo mais famoso, todo mundo conhece, né? É a grande onda de Kanagawa, do Hokusai. Agora, para e pensa. Compara a energia dessa obra com a da Medusa do Caravaggio. A diferença é absurda. Na grande onda, não tem aquele conflito de luz e sombra, de vida e morte. O que a gente vê é uma harmonia impressionante, um traço limpo, forte, uma clareza que define um estilo completamente diferente de tudo o que estava acontecendo na Europa. Ok, vamos voltar para a Europa, porque o nosso pêndulo da história da arte está balançando de novo. Depois de todo aquele drama pesado do Barroco, parece que a arte decidiu que era hora de algo um pouquinho mais leve. E essa leveza veio com o Rococó. Ele foi tipo uma evolução do Barroco, mas com uma vibe totalmente diferente. O foco saiu da igreja do drama e foi direto para os salões da aristocracia francesa. O tema agora era outro, era o prazer, a vida boa, sem preocupações, as festinhas. Obras como o Balanço do Fragonard são a cara desse movimento. Cores suaves, cenas leves, um climinha de romance no ar.
Mas é claro que essa festa toda não ia durar para sempre. Uma reação, e uma reação poderosa, já estava se formando, inspirada pelas ideias do Iluminismo e pelas escavações lá de Pompeia. Foi como se o neoclassicismo olhasse para toda aquela frivolidade do rococó e dissesse: ok, chega de brincadeira, tá na hora de voltar a ser sério. E a inspiração para essa seriedade toda veio lá da Grécia e da Roma antigas. Ordem, razão, moralidade. E aqui a gente consegue ver essa diferença de um jeito gritante. De um lado, o rococó, foco no prazer, cheio de curvas, de enfeites. Do outro, o neoclassicismo, foco no dever, nas linhas retas, na sobriedade. É tipo a festa contra a biblioteca, o lazer contra a lição de moral. A reação não podia ser mais direta. E o que acontece quando a razão, a ordem, ficam rígidas demais? Bom, o coração se rebela e o nosso pêndulo balança mais uma vez, com força, dando início à era do romantismo. O romantismo foi uma resposta direta àquela frieza toda do neoclassicismo. Para os românticos, o que importava era a emoção, a espontaneidade, a imaginação. Isso era muito mais importante do que qualquer regra ou ordem. Eles buscavam se conectar com a natureza, com aquilo que é grandioso, que é sublime, e valorizavam a expressão do indivíduo acima de qualquer outra coisa. E para entender o romantismo, não tem exemplo melhor do que a Balsa da Medusa do Jericó. Isso aqui não é uma cena de mitologia, não é uma história inventada. É um evento real. Um naufrágio terrível que virou um escândalo político que expôs a incompetência e a crueldade do governo da época. A pintura é um caos de desespero, de esperança. É o romantismo em sua forma mais pura e dramática. Para a gente sentir o impacto disso, precisa entender a história por trás. Imagina, uma fragata francesa afunda. O capitão, que era um cara indicado por politicagem, pega os botes salva-vidas e foge com a sua tripulação. E eles deixam para trás, numa balsa improvisada, umas 150 pessoas. Sem comida, sem água. Depois de 12 dias de puro horror, só 15 sobreviveram. O Jericó fez questão de entrevistar os sobreviventes para pintar essa tragédia com o máximo de intensidade possível. Então, se o Jericó pegou a emoção no nível do desespero individual, o Delacroix pegou essa mesma paixão e a transformou em algo coletivo. Em a liberdade guiando o povo, a emoção vira revolução. A gente vê ali o burguês, o operário, o jovem, todo mundo junto, unido por um ideal de liberdade. A paixão deixa de ser só um grito de dor e vira uma força política, uma força capaz de mudar o mundo. Então, o que a gente viu até agora? Não foram só movimentos artísticos isolados, um depois do outro. Foi uma grande conversa, uma reação em cadeia que foi se desenrolando ao longo dos séculos. Vamos só recapitular essa dança dos opostos, rapidinho. O barroco chegou com um drama intenso. Aí, como reação, veio o rococó com a leveza. O neoclassicismo reagiu a essa leveza toda com ordem e razão. E, por fim, o romantismo reagiu a essa razão como explosão de emoção. É um ciclo perfeito, ação e reação o tempo todo. E tudo isso nos traz para os dias de hoje. Durante séculos, a gente viu esse pêndulo balançar. De um lado a lógica, do outro o sentimento. De um lado a ordem, do outro o caos. Agora, a gente vive numa era definida por algo completamente novo. A inteligência artificial. Uma tecnologia que consegue gerar imagens com uma lógica perfeita. E a grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima grande reação artística a isso? O que a criatividade humana vai fazer em resposta a essa nova realidade? Fica aí a reflexão.